Fala galera, eu sou o Rodrigo Colorado 79, tô na área. Se derrubar é pênalti. Uma boa quinta-feira a todos. Vamos falar sobre essa vitória importantíssima do Internacional, que tinha 5 jogos atrasados e nos 3 jogos que já jogou conseguiu vitória. Ontem, frente ao muito bom time do Fortaleza, jogando no Beira-Rio, frente da sua torcida. Vamos falar sobre isso. Bom, é importante contextualizar, né? O Inter que vem numa crescente, o Inter que vem tomando cara de time, enfrenta o Fortaleza, que briga nesse momento pelo título do Campeonato Brasileiro. É um muito bom time de futebol, regido pelo Vojvoda, e que tem uma estrutura montada e que vem funcionando há muito tempo. Não é de 6 meses para cá, há muito tempo. Bom, o Internacional foi lá, fez a sua parte e jogou bom futebol e conseguiu a vitória. E eu quero ressaltar algumas coisas que vocês talvez não tenham ouvido nos outros influencers. A primeira coisa que eu quero destacar é a inserção dos jovens no time do Internacional. Quando eu falo jovem, eu não falo só do guri da base, eu falo de jovem como um todo. Vamos lá. Hoje a gente tem o Bernabei com muita intensidade pelo lado esquerdo. Fez uma partidaça ontem, um dos melhores jogadores em campo pelo Internacional. Hoje nós temos o Thiago Maia no meio de campo, jogando ali com o número 8, vamos dizer assim, dono do meio de campo. Dono do meio de campo, o Thiago Maia. Nós temos o Gabriel Carvalho, que foi o melhor jogador em campo. Bota ele na direita, ele joga. Bota na esquerda, ele joga. Bota centralizado, ele joga. E detalhe, esse guri, ele vai crescer muito mais. O Thiago Maia é isso aí que a gente está vendo. Pode oscilar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. O Thiago Maia está pronto. O Gabriel Carvalho não está pronto. Então a gente não sabe ainda onde pode chegar o Gabriel Carvalho. E aí teve o Ricardo Matias, que entrou, não fez uma grande participação, mas está lá, entrou, deixa ele. Se é para ser mais ou menos, eu prefiro ser mais ou menos com o Matias do que com o Alário, né? Gustavo Prado entrou muito bem, sempre que entra da conta do recado, fez o gol, seu primeiro gol pelo profissional do Inter, fez o gol que nos deu a vitória, nos deu os 3 pontos. Então vejam quanta juventude foi inserida neste Internacional pelo Roger, pelo Paulo Paixão e pelo D'Alessandro, que são os artífices deste novo Inter que começa a nascer. Começa. Estamos no início. Uma coisa que ninguém falou e é muito importante neste novo Inter, não é só o Paulo Paixão, o Roger, que vem mostrando o seu trabalho dia após dia, né? O D'Alessandro, né, com a injeção de ânimo no vestiário, biriri, blá, blá, tem uma coisa que ninguém está falando. A distância do Barcelos do vestiário. O Inter começou a andar para frente. O Inter começou a funcionar. O Inter virou um time de futebol. Depois que o Barcelos, fracassado e que não entende nada de futebol, saiu do vestiário, saiu do futebol. O Inter funcionou como time, como engrenagem de time, já se vê um time de futebol em campo, e aí as individualidades apareceram, né? Vitão muito bem, Mercado muito bem, Bernabé já falei, Bruno Gomes, que não jogava, na outra passagem pelo Inter ninguém botava ele, e eu vivia pedindo Bruno Gomes, vocês lembram? Tá aí, fora da posição dele, dando um baita de uma resposta. Bruno Gomes, né? Gabriel Carvalho, já falei. Bruno Tabata, não precisa ter grife, gente. Não precisa ser renomado. Não precisa ser o Depay para dar resultado. Bruno Tabata tá jogando demais. Já falei aqui do Thiago Maia, jogou muito. O Fernando fez uma partida mais discreta ontem, mas é outro jogador que vem bem, né? E aí tem uma última questão que para mim é emblemática. Não tem nada a ver com a vitória do Inter. Não foi por isso que o Inter venceu. Mas
emblemático. Final do jogo eu vi o Bruno Henrique entrando. E eu nem me lembrava mais que o Bruno Henrique existia. E aí eu me liguei e digo, cara, hoje nós temos o Gustavo Prado, né? Nós temos o Gabriel Carvalho, o meio de campo abre com o Fernando, Thiago Maia. Nós tínhamos um meio de campo com Arangues e Bruno Henrique há pouquíssimo tempo atrás. Vou repetir, nós tínhamos um meio de campo com Arangues e Bruno Henrique. Meu Deus do céu, não podia ganhar de ninguém. Hoje, o Arangues, graças a Deus, está longe do Internacional e o Bruno Henrique é a última opção. Entra faltando 2, 3 minutos só para segurar o resultado. Não é por ele que a gente vai ganhar. Sem intensidade nenhuma. Hoje, um jogador comum. Já foi muito bom jogador. Hoje, comum. Então, o Bruno Henrique hoje é mais um lá no Internacional que entra no final do jogo. O Inter já teve um meio de campo abrindo com Arangues e Bruno Henrique. Lindo no papel. Dentro de campo, não funcionava de jeito nenhum. Quanta mudança nesse novo Inter. E esse Inter do Roger, do D'Alessandro e do Paulo Paixão, nos devolveu uma coisa simples. O orgulho de vestir a nossa camisa. Hoje, eu fiz um stories, gravei para vocês, eu estava indo no mercado, fui com o meu boné, fui com a minha camisa, orgulho de ser colorado. É pouco, a gente quer título e quer título grande, é bem pouco isso. Mas nem esse pouco a gente tinha. A gente tinha vergonha de usar nossa camiseta e ser chacota na rua, né? A gente tinha medo de assistir o jogo do Internacional. Dia de Inter era um dia de medo. Não era um dia de fazer um churrasquinho, de pedir uma pizza. Hoje nos devolveram a alegria de dizer, dia de Inter, vamos assistir o Internacional. Se vai ganhar, vai perder, vai empatar, isso é outra questão. Mas temos um time de futebol para torcer, para usar a camisa, para usar o boné. Orgulho de ser colorado. Nos devolveram isso. Uma boa tarde.